Se inscreva agora no canal, clique no sininho e receba as notificações. Compartilhe o canal em suas redes e também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e não se esqueça de deixar seu comentário. Os gútios são conhecidos por vários nomes, como por exemplo Guti, Kuti, Gutians ou Gutians. Eles eram um povo nômade da Ásia Ocidental, vivendo ao redor das montanhas Zagros. Sua terra natal era conhecida como Gutium. O conflito entre o povo Gutium e o Império Acadiano foi associado ao colapso do Império da Acádia no final do ano 3000 a.C. Estes anos, estas datas, estes números não são números exatos. Não se pode confirmar, provar, comprovar, ratificar, corroborar que estas datas são datas exatas. Estas datas existem para termos uma ideia, para termos uma noção. São datas aproximadas, não são datas exatas. Os gútios, ou Guti, invadiram o sul da Suméria, ou Mesopotâmia, e formaram uma grande e poderosa dinastia, chamada, claro, de Dinastia Gutiana, ou Dinastia Gutian. A lista de reis sumérios sugere que os Gutis governaram a Suméria por várias gerações, após a queda do Império Acadiano. Durante o período do Império Acadiano, os Gutianos cresceram lentamente em força e em poderio, e então estabeleceram uma capital na cidade de Adab. Os Gutianos finalmente invadiram a Acádia, e como a lista de reis sumérios nos diz, seu exército também subjugou a cidade de Uruk, e eles começaram a crescer, a ter mais força pela hegemonia da Suméria por volta de 2147 a 2050 a.C. Lembrando que estas datas não são datas exatas, não são datas afirmativas, são datas aproximadas. O primeiro rei gútio foi o rei Eridupizir, ou Eridupizir. Ele reinou na cidade de Nippur, fazendo da cidade de Nippur a sede de seu império. Ele comandou toda a região. Eridupizir, ou Eridupizir, derrotou o rei Shuduru. O rei Shuduru foi o último rei da Acádia, e depois de governar a Acádia por 14 anos, Shuduru, enfim, perde seu reinado para o rei gutiano Eridupizir, ou Eridupizir. O Império Gutiano, ou Império Gútio, durou de 2300 a 2100 a.C., tendo, portanto, 200 anos de duração, até eles serem derrotados pelo rei sumeriano Utu-Rengal de Uruk. Os Gutianos invadiram também a terra de Elão, que fica onde hoje é o Irã. Mas a invasão na terra de Elão foi breve. No final do reinado de Kutik-Inshushinak, que foi por volta de 2100 a.C., os Gutianos, por pouco tempo, comandaram a terra de Elão. Em uma estátua do rei gutiano Eridupizir, em Nippur, uma inscrição imita seus predecessores acadianos, denominando-o como Rei de Gutium, Rei dos Quatro Cantos, ou Rei dos Quatro Quartos. Os anais reais assírios usam o termo gutiano em relação às populações conhecidas como Medos ou Manaus. Ainda no reinado de Ciro o Grande, rei da Pérsia, o famoso general Gubaru, ou Gobrias, foi descrito como governador de Gutium. Sargão o Grande também menciona os Gutiums entre suas terras, listando-os entre as terras de Lulubi, Armanum e Akkad ao norte, Nico e Der ao sul. De acordo com uma estela, o exército de 360 mil soldados de Naram-Sin, da Acádia, derrotou o rei Gutium Gulaam, apesar de ter 90 mil mortos pelos Gútios. A épica lenda gutiana de Naram-Sin reivindica Gutium entre as terras invadidas por Anubanini de Lulubum durante o reinado do rei Naram-Sin. Os nomes dos anos contemporâneos para
Shakarleshari, da Acádia, indicam que, em um ano desconhecido de seu reinado, Shakarleshari capturou o rei Gutium Charlag, enquanto, em outro ano, o jugo foi imposto a Gutium. Segundo a lenda sumeriana, por 2 vezes, o deus Marduk convocou as forças de Gutium contra o rei Naram-Sin. Marduk deu seu reinado às forças Gutianas. Os Gutianos eram pessoas infelizes que não sabiam como reverenciar os deuses. Eles eram, segundo a lenda, ignorantes das práticas de culto corretas. Segundo conta esta mitologia, os reis Gutianos eram retratados como sendo incultos e rudes. É claro que tudo isso são lendas, porque na verdade os reis gútios eram muito inteligentes. E continuando a lenda, o rei Uturrengal, o pescador, pegou um peixe na beira do mar para fazer oferenda. Esse peixe em questão não deveria ser oferecido a outro deus, até que tivesse sido oferecido ao deus Marduk. Mas os gutianos pegaram peixe cozido da mão de Uturrengal antes desta iguaria ser oferecida. Então, por seu augusto comando, o deus Marduk removeu a força gutiana do governo de sua terra e deu ao rei Uturrengal. O rei Uturrengal governou toda a Suméria, a partir da terra de Uruk. Uturrengal, rei de Uruk, e também rei de toda a Suméria, derrota o último rei gutiano, que foi o rei Tirigan. E o rei de Uruk remove os gútios de seu país por volta do ano 2050 a.C. O rei gutiano Tirigan governou por 40 dias antes de ser derrotado por Uturrengal, rei de Uruk. Em sua estela, que é chamada de Estela da Vitória, Uturrengal escreveu sobre os gutianos, e ele diz, abre aspas, Gutium, a cobra com presas das cordilheiras, um povo que agiu violentamente contra os deuses, povo que a realeza da Suméria para as montanhas tirou, que a Suméria encheu de maldade, que de alguém com uma esposa, sua esposa tirou dele, de que alguém com um filho, seu filho tirou dele, que maldade e violência produziram dentro do país. Em seguida, Ur-Namur, rei de Ur, ordenou a destruição de Gutium. No ano 11 do reinado de Ur-Namur, é mencionado o ano em que Gutium foi destruída. No entanto, de acordo com um épico sumério, Ur-Namur morreu em batalha contra os gutianos. Depois de ter sido abandonado por seu próprio exército, Ur-Namur, ferido em batalha, morre longe de seus exércitos. Um texto sumeriano do início do 2º milênio a.C. refere-se aos gútios como tendo um rosto humano, mas uma astúcia de cachorro e constituição de macaco. Os estudiosos da Bíblia acreditam que os gútios podem ser os Goa ou Goa, que são nomeados também como Shoa e Pekod ou Pekod. E este povo seria os inimigos do povo de Jerusalém. Ezequiel 23, versículo 23. Assim está escrito: os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pekod e de Soa e de Coa e todos os filhos da Síria, com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. Ezequiel 23, versículo 23. Para alguns historiadores, os gútios foram considerados os antepassados do povo curdo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.